Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira com o Mano, atualizando as últimas do Timão. Tem informação sobre Fabinho Soldado e também sobre o desconto da Neoquímica Arena. Será que a Caixa vai dar esse desconto pro Corinthians à vista, é claro? Tudo agora nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Coringão. Novidades do time do Mano, do time do Andrés e do Augusto Melo. Vamos lá, mano. Bora! Olha, com luxação no ombro, né? O Augusto Souza aí faz 4 dias que não treina. Então o titular aí contra o Vitória vai ser o Felipe Longo mesmo, viu? Então tá com uma luxação lá, 4 dias sem treinar, como é que vai pôr o cara? Eu achei que era só um tombo que ele teve contra o Atlético Mineiro, mas parece que o negócio é um pouco mais sério do que se imaginava. Então, imagina. Amigão, luxação aos 4 meses, hein, filho? Mas cadê aquela história de, tipo, um herói vai pra guerra, Mas não é um jogo decisivo. Toma morfina. Mas não é um jogo decisivo. Pega um braço. Por exemplo, no eu tenho certeza que se o Corinthians tivesse pra cair, ele não ia estar bebendo champanhe caro sei lá, na Espanha. Sabe? Ele ia estar ali servindo o clube. Isso é uma indireta pra alguém? Não sei, foi só um exemplo. Sim, certo. Por exemplo, porque se tiver, tu fala agora, seu canalha. Eu mais de 20 anos, canalha. Mas por que você tá falando, agora, Quintino? Nossa, mas ele não falou você. Não, mas, por exemplo, era uma situação de risco. Se o Corinthians tivesse pra cair, ele possivelmente entraria pra jogar. Ele não estaria viajando, sei lá, então se não foi, sei lá, pra Madrid, ele não estaria em Barcelona tomando champanhe caro. O que tu tem contra quem vai pra Madrid? Qual o problema? Fala Nada, agora, foi só um exemplo. Você pode colocar Maldivas, então, pode colocar Nova Mas York. por que você tá falando isso, Quintino? Você tá se doendo. Ele se atirou. Quem pra Madrid, no final do ano sou eu. Você vai de novo? na lança. Vai de novo? Ô, Rico, você tem? Fala aqui na minha cara. Olha o Botox, olha a bochecha. Mas, Ademir, será que, de repente, essas prováveis quedas do Santos não acabam sendo vinculadas às suas possibilidades de viajar? Zero. Eu não entro em campo, não contrato, não sou dirigente. Olha lá a fotinha. Olha ele falando assim, ó, tamo caindo, ó. Essa foto assim, foi bem na hora que o pai do Rodrigo colocou assim, ó. Tamo caindo, foi o jogo contra o Fortaleza. Não, aí o que tá caindo é minha barriga, que tava grande. Olha, o botão tava até abrindo aí, ó. Olha lá, o Quintino apontou bem na hora que o Marinho tava fazendo 1-0 lá em Santos, no último jogo. Não fala mentira, porque eu estava em Santos no dia que o Santos caiu. Tá? Eu deixei de ir pra Valência e ir pra Alemanha, convidado pelo pai do Rodrigo, fala que não valeu a pena, olha. Olha, Ademir. Ainda fala que não valeu a pena, hein? Não tá aqui na hora do rebaixamento, é não presenciar. Pois é. Triste. É não presenciar o Eu quero ver tu falar na minha cara tudo isso aí que tu fala no programa. Você faltar no enterro da mãe. Fala agora, cara. Eu falo, não tem problema. É faltar no enterro da mãe, não tá? Você abandonou os Caiçara no momento crucial. Abandonei se eu tava aqui no último jogo. Mas essa sua cara nem mais é sua, tá tudo artificial. É verdade, cara de pau. Nem era você mais, Tá tudo comprado. É outro Quintino que tá parente eu seu. lindo. Ô, Sombra, Ó. eu estou lindo. No planeta onde você veio deve ser bonito. Mas, ó, um parente morrendo e ele na zona, na esborga. Tchau, bebê. Mas, enfim. Tchau, bebê. Como é um jogo, Sombra, aqui pro Corinthians, teoricamente, por mais que o Corinthians ainda precise somar 9 pontos aí em 8 jogos restantes, ou seja, precisa ganhar 5, precisa ganhar 3 em 8, pode perder 5. O Corinthians tá numa situação confortável no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Vitória não vai ser crucial. Aliás, pra sacanear o Santos, você poderia ajudar um pouco. Agora pensando friamente. Não vem com palhaçada, não, pô. Você tá na mão. Ajudar no quê? Não, o Corinthians poderia dar O uma Vitória é aliviada concorrente pro Vitória. direto do Santos, O né? Vitória é concorrente direto do Santos. O Vitória é o primeiro que tá ali. Pra ver se tu não entra no bolo também. Você não pediu pra ver o caos? O Vitória é o 17º e o Santos é o 16º. Então, o Corinthians podia facilitar. E ambos, Sombra. Podia facilitar a queda do Santos. Então. Ô, Sombra, Sombra. E ambos estão com 31 pontos. Você Tanto tá na Santos mão quanto do Vitória. Corinthians, Ademir. Você tá na mão do Corinthians. Tirando o clubismo que todo mundo tem aqui, cada um tem sua parcela, tira. Vamos falar a verdade. A normalidade, se der nesse final de semana, o Santos entra na zona. É verdade. Porque o Vitória, vindo de 2 triunfos, como dizem os baianos, jogando em casa contra o Corinthians, na minha opinião, é favorito. Ele e empatou o na Botafogo arena? é favorito contra o Santos. Então, se esses dois resultados acontecerem, quem termina a rodada na zona é o Santos. O Santos sai de porteiro da zona para integrante da zona. Eu acho que o Botafogo é favorito. Não acho que o Vitória é favorito. Não, jogo mas a equilibrado. probabilidade de dar M no jogo do Corinthians... Empate, por exemplo, enorme. Corinthians É e grande, Vitória. é grande. O empate, Corinthians e Vitória, a derrota do Santos, já coloca o Santos no Z4. Exato. E mais, Lembrando mano... que o Vitória empatou na arena o jogo.
Corinthians e 0 a 0, Vitória é 0 a sábado, 0. não é isso ou eu tô enganado? Acho que é Sábado, 4 da tarde, Corinthians. Resumindo, O Santos O entra Santos pode entrar pressionado no domingo. domingo. pressionado lá no Rio de Janeiro, lá na segunda capital do país, que foi do país, né? A primeira foi Salvador. Casca, hein? Dentro da zona, tendo que sair da zona no jogo contra o Botafogo. É que o Botafogo também tá meio bagunçado, né? Não tá jogando tudo. Continuando aqui, ó, Mas Gaviões olha da a tabela, né? É, tá lá em cima, pelo menos. A Gaviões da Fiel pagou aí do 104º boleto, né? No valor de 4.360. O montante até agora arrecadado foi de 4 mil reais? Não, é 4 milhões. É 4 milhões? 4 milhões, 4 milhões, juro por Mas Deus. o que é? Desculpa, vai, complementa aí. O boleto não foi 4 milhões, não, porque é 41 milhões arrecadado até agora, né? Eu vi lá 4 mil, eu vi no meu timão, tá aqui, ó. Boleto de 4 mil reais? 4.360. Ah, mas isso aí não precisa de vaquinha. Mas você vai vai lá, café da manhã na casa do mano. Mas é que eles continuam pagando o boleto, cara. Mas pra falar a verdade, esses boletos aí, eu não sei aí em quantos anos aí que foi feito o negócio, mas eu deduzo que um financiamento de 700 milhões não tenha boletos de 4 mil. Mesmo que sejam os últimos ali, praticamente amortizando os juros. uma motinha tá... Mas pode ser. Eu acho que ele tá certo, Não, mas sim, pode viu? ser. Eu tô vendo aqui uma matéria de 31 de agosto, foi 4 mil também. Gaviões da Fiel paga 4 mil no 156º foi- boleto da campanha para quitação da Neoquímica. Deve ser 4 Tinha mil sido mesmo. acho que 100 e poucos boletos que foram pagos aí nesse valor, Isso, então... 4.043 reais, né? 4 Ah, milhões então tá não. vendo? ó, 4.360. Bom, pagou. quem sabe no ano de sei lá, 2000 e... 3 Não, mas mil por não vai exemplo, fumaça, quando você paga tem... arena. Tá de Não, mas quando brincadeira. você tem aí esse financiamento, você não paga o próximo. E é aquele que tá vem de trás embutido... pra frente. Sim. Você paga aquelas últimas parcelas aí debitando juros, Ele é porque... retroativo, hein, pra trás. se você paga o boleto seguinte do mês que vem, é aquele boleto que tá ainda preenchido com um montante, sei lá, de 90% de juros e 10% de amortização. Agora, quando você pega os últimos, sei lá, 95% é de amortização. Eu paguei assim o meu e 5% de apartamento. juros. Tu paga a última sem juros pra já Aqui, ir ó. diminuindo os valores das parcelas. Mas É que eu peraí, achei que Aqui, ó, os Sombra. boletos eram 4 mil maiores, mesmo, mas viu? tá Mas certo. seja o que for, estão fazendo alguma coisa pelo menos, né? Sim. Tem muita gente que devia ter feito e não fez nada. E uma vamos lá, dívida mano. que não é da torcida, hein? Pelo menos tá Mas fazendo eu alguma repito, coisa. Né? a iniciativa é muito Legal, linda, né? né? Como diz os argentinos, muito lindo, muito lindo. Sei lá. O clube... Não, Mas é vergonhoso. Mas né? não, isso aí não resolve nicas. Não, é um porque- band-aid de hemorragia, concordo, porque mas o clube, pelas atitudes dos comandos que tiveram, acabam só por juros com 300, 400 milhões ao ano. O Corinthians, Sombra, ele paga hoje em torno de 400 milhões ao ano, juntando tudo. Tanto os juros que ele tem do estádio, quanto os juros aí de Exato. causas trabalhistas e coisas que você vai empurrando lá Isso pra aí é frente. só juros, mano? 400 milhões só de juros? Sim. E aí você Sim. pega, Nossa arrecadou senhora. 40 Você tem uma milhões, arrecadou Nossa 10% do que o Corinthians Paga por paga de ano. juros no ano. E pra você ter uma ideia, Sombra, o Corinthians ele apareceu, Quintino, no ano passado, com faturamento aí atrás de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo arrecadou 1 bilhão e 300, o Palmeiras acho. Isso. Não, o Flamengo 1,400, acho que o Palmeiras 1,200 e o Corinthians 1,100. E o Corinthians é deficitário, pra você ter uma ideia, Quintino. Só aí tem 400 de juros, fora as suas despesas do dia a dia. Folha salarial de 40 milhões, tudo que o Corinthians tem de gasto. Ou seja, se o Corinthians Indenização do hoje... jogador. Se o Corinthians hoje é deficitário com uma arrecadação de 1 bi 100 e deve fechar o ano ampliando talvez aí em 300 milhões a dívida, cara, o Corinthians ele tem no mínimo de despesa, Quintino, 1 bi e meio. 1 bi e muita meio. grana ainda. Você tá fechando o ano com 300, 400 pau de déficit, É isso aí. cara, é absurdo que se gasta. Tanto que, Meu mano, pai amado em já Cristo. falam no planejamento de 2026 no Corinthians, né? Que vão se reunir proximamente aí pra discutir e o assunto principal, cortar despesas. E dizem nos bastidores que um dos assuntos principais de cortar despesas seria dispensar Fabinho Soldado, que ganha muito no Corinthians, o pessoal acha. Até porque ele era do outro grupo, né, mano? Que ele veio pelo outro presidente. E diz que lá dentro esse grupo aí não se dá muito bem com ele. Sabe por que não se dá bem, Motinha? E eu acho que o Fabinho Soldado ganha muito, porque o salário dele beira, acho que 400 pau. Eu acho que ganha muito. Porém, vamos lá, por partes. Tem muita gente querendo tirar o Fabinho Soldado de lá, não é porque não gosta do Fabinho Soldado, é pra querer preencher o lugar do cara. É pra ser o novo Rubão. Porque tem um monte de conselheiro que tá louco pra entrar dentro do futebol, e a gente sabe que o futebol muitas vezes é lucrativo pra muita gente. Então o que tem de gente tentando aí uma boquinha de voltar, porque depois que o Rubão saiu... O Soldado é profissional, né?
Ao contrário dos caras que estão lá, né? Mas o Fabinho Soldado também, ele acabou virando esse executivo de futebol dentro do Corinthians, porque no Flamengo ele era scouter lá, ele cuidava da parte de scout lá junto com alguns caras. Então ele ganhou esse rótulo aí dentro do Corinthians, mas parece que o Inter também tá interessado aí no Fabinho Soldado. E detalhe, o André Jorge, o médico do Corinthians que pediu demissão semana passada, foi desligado, não sei exatamente o que aconteceu, mas acho que ele pediu pra sair. Não, ele foi desligado, perdão. Ele foi desligado. E aí ele foi lá e falou que o Fabinho Soldado é um cara que o elenco gosta, é um cara que faz um elo legal aí entre a direção e o campo. Então, hoje, esses caras que plantam coisas dentro do Corinthians, não gostam do Fabinho Soldado, não sei o quê. É tudo interesse, Mota, é tudo interesse. Assim como é interesse, não sei se vocês chegaram a ver, o Lúcio, ele foi desligado hoje do Corinthians, porque o Lúcio, ele tava afastado tem uns 4 meses, porque o Osmar Stabile, quando ele assumiu... Só explica pro povão quem é Lúcio. Já vou falar. O Lúcio, quando ele... Obrigado, Portuga. A gente não sabe quem é. O Lúcio Blanco, Portuga, ele foi o responsável por implementar... O Lúcio Blanco, ele foi responsável por implementar aí o fiel torcedor e fazer isso aí dar certo. Porque muitos clubes aí no Brasil têm o plano de sócio-torcedor e não dá certo. É uma merda a distribuição de ingresso, a gente sabe aí o quanto é dificultoso para vários clubes, enfim. É muito complicado em sua maioria. E o Corinthians, quando ele bolou esse esquema, vários clubes brasileiros entravam em contato com o Corinthians para entender como é que funcionava, qual era a empresa que administrava, como é que era feito. Modelo. Exato. E vários clubes entraram em contato, inclusive tentando aderir também a tudo que o Corinthians estava fazendo para tentar diminuir os problemas que tinham. Quantas vezes a gente viu dentro do Morumbi, os caras não conseguiam vender ingresso, e quando chegava lá não funcionava o ingresso na catraca, enfim. Era uma zona, era uma balbúrdia ali, o torcedor praticamente perdia boa parte do primeiro tempo. Ainda é no São Paulo. Então, mas aí no Corinthians isso daí virou até meio que um modelo pro futebol brasileiro. E vários clubes aí aderiram também ao que o Corinthians tinha feito. E esse cara, Quintino, ele foi o responsável por implementar isso dentro do clube. Principalmente ali na Neoquímica Arena. Quando o Augusto Melo teve todo esse problema e tudo mais, o Lúcio ainda era o gestor ali da Neoquímica Arena. E entrando o Osmar Stabile, houve uma denúncia contra ele de assédio moral. Assédio moral. Osmar Stabile resolveu afastá-lo durante esse período aí para investigar o que tinha acontecido. Houve um boletim de ocorrência contra ele. E até no âmbito, talvez, ali da justiça, o Lúcio ficou ali fora das funções dele. Porém, foi sempre um cara que eu elogiei bastante aqui, e não me arrependo de ter elogiado, porque era um puta profissional, era um puta cara legal. E esse cara, agora, Portugal, ele foi demitido, pasmem, mesmo nada sendo comprovado contra ele. Então, pra variar... Foi apurado, não foi encontrado... Não, foi apurado e nada constatado contra ele. Então ele tem que reassumir. Em nota, não, porém, foi desligado do cargo. Em nota, o próprio Corinthians assume aí que durante esse período de investigação nada foi... Político. É isso que eu vou... É nesse ponto que eu vou chegar. Perfeito. Então, ô Quintino, um cara que teve aí durante 4 meses apurações contra ele e nada foi comprovado, um cara competente... Naturalmente deveria voltar ao cargo. Por que não volta? Porque a Arena Corinthians também é lucrativa para muita gente. Vocês lembram que ultimamente aí teve até um levantamento, o Corinthians ele tinha quase uma arrecadação de quase 1 milhão por jogo que não era declarado. Eram quase 8 mil ingressos que não entravam na contabilidade do clube. Por distribuição em camarote, cadeira que não era computado, ingresso de dirigente lá, conselheiro, a porra toda. Ingresso pra jogador. Isso foi levantado, Portugal. Isso aí não fui eu que falei, isso aí foi levantado lá dentro do clube. Quase 1 milhão por jogo que não entrava na bilheteria do clube. Que era aqueles ingressos vendidos no Parque São Jorge. Então, quanto mais gente competente tiver fora, é melhor pra quem não é competente. Fica confuso, né? E tem muitas vezes, ô Portugal, uma intenção que às vezes a gente não pode colocar aqui. Eu não gostaria de usar um termo escuso, porque eu acho que escuso cabe até uma acusação, né? Mas por exemplo, de burlar, é muito simples para as pessoas que muitas vezes não têm competência para estar em determinados setores, estão. Porque o Corinthians, ô Portugal, não sei se vocês chegaram a acompanhar também recentemente, uma matéria que sumiu o material esportivo do clube. Sim, 4 milhões em material esportivo. Um absurdo. Que a Nike tinha já destinado pro clube, e esse material estava sendo comercializado na internet. Aí você fala, mas como você sabe que era o material do clube que estava sendo comercializado? Pelo código de barra que tinha ali na etiqueta do negócio. Se quiser rastrear, rastreia. E sabiam que aquele material era destinado pros jogadores. Então, misteriosamente, ele sumiu do almoxerifado. Então vocês entendem? Vocês entendem, ô Ademir, tá quando confuso, eu falo, né, a respeito de... Mano. Então, mas é que tá, quando eu falo a respeito de situações dentro do clube, que estão tirando pessoas que têm uma certa competência. Por exemplo, o Fabinho Soldado, não vou nem entrar no mérito se é competente, se não é. Ele fez boas contratações, como errou também, fato, mas eu tô me baseando numa declaração de alguém que estava trabalhando com ele, que era o médico do clube.
O médico do clube não tinha obrigação nenhuma de defender o Fabinho Soldado e defendeu. E eu vi no programa do Neto, o Neto falar que ele melhorou as instalações, melhorou muita coisa da funcionalidade dentro do CT. Diz que ele melhorou. Não, mas, ô Portugal, se amanhã aparecer uma denúncia, alguma coisa contra o Fabinho Soldado, eu também vou falar e vou meter o pau. Porque eu não vivo o dia a dia, mas eu tô falando de uma pessoa que viveu o dia a dia, que era um médico, e elogiou o cara. Falando que esse cara tava sendo perseguido aí politicamente dentro do clube, porque alguém lá deve estar querendo pegar o lugar do cara. Porque tem dirigentes ali dentro do clube, Sombra, que querem esse cargo estatutariamente, que tem ali uma determinação, que podem assumir. E depois que o Rubão saiu, ninguém mais assumiu. Deram os poderes pro cara. E você acha que não tem gente lá dentro? Você fala, eu preciso assumir porque eu vou revolucionar. Se eu entrar, eu vou melhorar tudo. Você vai ver, eu chuto a porta do vestiário. Exatamente. Desculpa, Raul, mano. Comigo esses caras vão correr. O leite da teta é doce. Eu vou dizer uma coisa, mano. Se você... É doce? É muito doce. Deve ser, porque você não solta. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Mano, se você sabe que é um desvio de material esportivo e sabe onde é que tá sendo comercializado e onde tá, e não chama a polícia, você é conivente. Eu tô esperando... O mano falou que sabe. Não, eu tô esperando Mano, até o chefe. O senhor é conivente, senhor Mano. O senhor é Não, conivente. Não ele, não tô dizendo ele. Tô dizendo que é da diretoria. Mas o senhor não disse que sabe onde é que tava o material? O mano tá dizendo que Não, sabe. teve material aí que foi vendido até na internet, ô Quintino. Desviado, pô, lá dentro. Isso aí foi desviado, isso daí é fato. Inclusive, o responsável pelo almoxerifado do clube é o vice-presidente Armando Mendonça. E ele fala o quê? Não vi? Então, o Armando Mendonça até... Vice-presidente é o responsável? Ele é o responsável pelo almoxerifado. E, coincidentemente, Sombra, por exemplo, as câmeras, elas que estavam ali fiscalizando a porta da onde é o almoxerifado... Não funcionava. Não funcionavam, porém, alguém deve ter esbarrado e ela tava apontando para outro lado. Ah, que pena. Naquele dia. Esses passarinhos. Vou te falar. Maurício, os passarinhos em São Paulo. Pois é. Beija-flores. Esses beija-flor. Olha, eles estão mal educados, viu? E outro dia que não funcionou, Sombra, lembra quando a torcida invadiu o CT, ameaçaram matar o Guerreiro, o Pato, lá todo mundo lá? Lembro. Também a câmera naquele momento não funcionou. Bateram no Guerreiro, bateram no Guerreiro. Por as notícias do Corinthians, aqui no Estádio 97. Olha só. Vamos encerrar esse blend de informações trazendo uma informação importante. Eu nunca passei a data para vocês, até para não gerar expectativa e ansiedade, mas eu posso garantir para vocês que a Caixa Econômica ela prometeu ao Corinthians que entregaria, informaria o Corinthians sobre um valor de quitação da Neoquímica Arena, um valor para pagar à vista a Neoquímica Arena, quanto que ficaria para pagar o estádio à vista, né? O Corinthians tem essa dívida hoje do estádio, que todo mundo sabe, e eles prometeram no dia 23 de outubro, ou seja, exatamente hoje, tá? E eu fiquei a manhã toda, trabalhando nisso, ligando para as fontes, a tarde toda, e até agora, até a gravação deste vídeo, a Caixa não informou o Corinthians, o valor que seria, qual o valor seria caso o Corinthians queira quitar a Neoquímica Arena à vista, tá? A gente pode falar mais sobre isso no Café da Fiel, mas é curioso o fato da Caixa não passar esse valor. Algo simples, entendeu? Se for para pagar, quanto seria, Quanto seria se eu fosse pagar à vista, se eu fosse quitar? Isso existe em qualquer situação. Se você que financiou uma casa, um carro, quanto que fica para pagar à vista? E o Corinthians não consegue esse valor, tá? Por que o Corinthians pretende saber o valor à vista? Porque o Corinthians tem negociado e pretende até o dia 15 avançar, até o dia 15 de novembro, avançar em algumas situações de name rights e também de master. O Corinthians quer um adiantamento. Se fechar com esses patrocinadores, o Corinthians vai ganhar um adiantamento. E esse adiantamento pode gerar uns 300 milhões de reais para o Corinthians no ato. Quem sabe o valor chegue a isso, o valor de pagamento à vista, e o Corinthians poderia quitar a Arena. É um sonho, é um jogo de números, tá? Que o Corinthians tem feito essa conta, mas não consegue o valor, tá? Então eu queria te passar isso, Eu acho que é importante, não só te passar o valor, mas é importante te passar que o Corinthians não consegue o valor, tá bom? Então eu queria te trazer essa informação que eu acho muito importante para atualizar, e você vai ficando sabendo de tudo que acontece em relação ao pagamento do estádio, dos name rights,
de Master, enfim, tudo que acontece no clube aqui no canal Café do Setorista. Então esse já finalizando com o Sami Carvalho, trazendo informações da Caixa e Corinthians. A Caixa até agora não respondeu se vai dar esse desconto pro Corinthians, mas, mano, isso aí que o Mano falou é engraçado, porque quando subiram os uniformes ali, a câmera tava pro outro lado, então, cara, é muita coisa errada no Corinthians. Infelizmente, a gente tem que conviver com... Cara, todo dia é uma notícia ruim, cara. Não tem um dia que não tem uma notícia ruim do Corinthians. Chega até cansar, às vezes, né? Até satura a gente. Então, Tanto que hoje, cara, quase nem teve vídeo aqui no canal. Se bobear, isso aqui é o último vídeo do dia, 2 vídeos só. A gente coloca aí 4, 5, às vezes 6 vídeos no dia. Semana sem jogo é complicado, né? Os caras buscam muita coisa. É notícia ruim todo tempo, né? Aí o Corinthians vence o jogo, a gente comemora a vitória. No dia seguinte também, aí só pau. Então, vamos ver aí, sabadão, o Corinthians enfrenta o Vitória da Bahia. Jogo importantíssimo. Não tem essa que ajudar o Santos, não, mano. Perder a gente vai ganhar porque o Corinthians precisa ganhar, mano. A gente precisa fazer os 45 pontos ali o mais rápido possível. Se perder, não é porque quis prejudicar o Santos. Dane-se o Santos, cara. Eles foram rebaixados, melhor. Se não for, também tanto faz como tanto fez pra gente. Importa o Corinthians chegar bem pro final do ano aí, pra poder disputar esses 2 jogos contra o Cruzeiro na semifinal e tentar chegar uma finalzinha aí e quem sabe, né, ser campeão lá no Maracanã. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau, valeu, é nóis.